Boa tarde, pessoal. O programa de hoje, segundo a minha imagística, vai ser dedicado a um poeta português de origem madeirense, Herberto Helder. Nasceu no Funchal, na freguesia de São Pedro, em 1930 e faleceu em Cascais em 2015. Foi considerado por alguns o maior poeta português da segunda metade do século XX e um dos mentores da poesia experimental portuguesa. É pai do jornalista Daniel Oliveira, nascido da relação que teve com Isabel Figueiredo. Casou 2 vezes com Maria Ludovina Dourado Pimentel, de quem tem uma filha, e com Olga da Conceição Ferreira Lima. Herberto Helder frequentou a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, tendo trabalhado em Lisboa como jornalista, bibliotecário, tradutor e apresentador de programas de rádio. Viajou por diversos países da Europa, realizando trabalhos corriqueiros sem nenhuma relação com a literatura, e foi redator da revista Notícia em Luanda, Angola, em 1971, onde sofreu um acidente grave. Também foi um dos colaboradores da efêmera revista Pirâmide, de 1959 a 1960. É considerado um dos mais originais poetas de língua portuguesa. Era uma figura misantropa e em torno de si pairava uma atmosfera algo misteriosa, uma vez que recusava homenagens, prémios ou condecorações e se negava a dar entrevistas ou a ser fotografado. Em 1994 foi o vencedor do Prémio Pessoa, que recusou. A sua escrita começou por se situar no âmbito de um surrealismo tardio. Em 1964, organizou com António Aragão o primeiro caderno antológico de poesia experimental, denominado Cadernos de Hoje, da Mondar Editores. Marco histórico da poesia portuguesa. Ver Poesia Experimental Portuguesa. Escreveu, entretanto, Os Passos em Volta, um livro que, através de vários contos, sugere as viagens deambulatórias de uma personagem por entre cidades e cotidianos, colocando ao mesmo tempo incertezas acerca da identidade própria de cada ser humano. Fotomaton e Vox, por sua vez, é uma coletânea de ensaios e textos e também de vários poemas. Poesia Toda é o título de uma antologia pessoal dos seus livros de poesia que tem sido depurada ao longo dos anos. Na edição de 2004 foram retiradas da recolha as suas traduções. Alguns dos seus livros desapareceram das mais recentes edições da Poesia Toda, rebatizada Ofício Cantante, nomeadamente Vocação Animal e Cobra. A crítica literária aproxima a sua linguagem poética do universo da alquimia, da mística, da mitologia edipiana e da imagem da mãe. Faleceu a 23 de março de 2015, vítima de ataque cardíaco aos 84 anos, na sua casa em Cascais, menos de 2 meses após a sua morte. Em maio de 2015, foi publicado o último livro de originais do poeta, denominado Poemas Canhotos, que tinha terminado pouco antes de morrer, e é desse livro que vos vou ler alguns poemas e que vai ser, digamos que, o conteúdo deste programa, embora eu não vá estar a analisar os poemas. Vou ler com muito gosto alguns deles e vou iniciar com o primeiro deles.
Coisa amada nas montanhas, amador ao rés das águas, por mais que subam as águas e arrebatem as montanhas e as engulam inteiras, haverá coroas de pedra, sustentadas pela espuma, a coisa amada é coroa, pesando em minha cabeça. Assim os ferros nas águas como entram na carne branda, os espigões da memória, se a coisa amada me lembra e tanto me dói na memória, e através da minha dor se torna tão poderosa, coisa amada nas montanhas. Amador ao rés das águas, a redondilha maior é menor que a sua história, mas mais maior que tudo isso é a dor que o amor transporta, mais naquilo que não diz que tudo aquilo que mostra, pois havia um rei que amava a sua rainha morta, travada em carne da língua e como um prego metida, da cabeça ao coração, sem falar língua nenhuma, sem conseguir dizer nada daquilo que o tinha em vida e nela tanto o matava, coisa amada nas montanhas, afogadas pelas águas, como o sangue dá a vida, como o sangue se mata, o amor casa e descasa lá pelas altas montanhas. E nas águas que as afogam, casadas noites com dias, enquanto o mundo rodava, só eles se não cansavam, só eles dois se coziam, um ao outro pela boca, e diziam um ao outro palavras que não se ouviam, fora do facto mortal, e nascia dessa fala uma língua que contava o primeiro dos pecados, que é o pecado dos poemas, espalhados pelo mundo. E entroncavam todos eles no dito tronco maldito, que das entranhas da terra sobe sangue e refloresce, e brilha a fruta compacta que o pensamento desata, etc, etc, venha a mim o mal da terra. As entranhas da palavra, as bocas uma na outra, de sopro e hausto se fundem. Numa forma revelada, revelação é o crime, doença atada em si mesmo, uns lhe chamam casamento, outros dizem lenço atado, e quem desatar o lenço há de ver manchas de sangue num lado e a lua de ouro no outro. Ó mãe que estás afogada, ó filho que estás queimado, desde as mãos com quem escreves, até à boca faminta, o terceiro que nascesse seria o próprio diabo, feito todo em lume de ouro, ardendo por todos os lados. Casa de água te chamam, e eu não sabia de nada. Nascia das trevas, morria, mal tocava nas palavras. Por isso ninguém sentia que eu já chegara e já partira. Que morrera de mim mesmo, começado e inacabado, no mesmo verbo quebrado. Boca e a fome que a devorava. O segundo poema também é de uma profundeza e de um realismo muito profundos, embora o poeta se não esquiva a falar de lírica, está impregnado de tendências realistas e muito pungentes. Esfolte vivo vadio, se me trazes outra vez versos desses, assim tão às ordens de um modelo civil. Adorar a ginástica dos exemplos, ser diligente, montar o seu negócio das tendências, das trocas baldrocas, das dedicatórias sempre óbvias, assim tão prestáveis, fortes não da sua profundeza e verdade primeiras, mas daquilo que convém à digestão, ao otimismo, ao pessimismo do mundo, regras da realidade. Mas o que é a realidade? Perguntava o mais extremo de todos, o mais amado, o mais junto à lírica, o mais carnal dos amigos diurnos, o mais virtual dos inimigos noturnos. Que hão de ser todos eles diuturnos por causa dos últimos parágrafos dos últimos capítulos, por causa da bolsa de sangue derradeira, por causa do que resta de uma boca de ar. Esfolte, porque tens de trazer o nome do fim.
o tiro no escuro, o relâmpago que cega, o que está sempre presente. Ao outro, ao implacável, ao genuíno, eu digo. Depois, juntas à porção pungente do modelo biográfico, aquilo que foi um pouco do júbilo, um pouco do encontro da noite, com o encontro mais pouco do arrebatamento, não no ouro cheio do fogo e a queimadura, e tu avanças, tu que estremeces, tu que abres essa porta que as noites multiplicam, e por uma dessas portas, entre todas, sais, ao encontro de outras palavras poucas, e a dita rosa múltipla, nunca encontrada, ou encontrada enfim entre portas, que é, como quem diz, a multidão de palavras, todas elas esquerdas, como se escreve, e ao impulso de apertar a mão rara com a sua rosa, penta tatuada. Topas? Tu que não topas nunca nada, vai-te lá embora. Tu que nem de dia nem de noite te vais embora, desampara-me a loja. Tu que me não amparas nunca, profunda outra carne humana. Que interessa fazer a barba se é tudo para cremar, desde as unhas dos pés aos espelhos soberanos, Leonardo, Camões, Newton, Amadeus, Mozart e etc. Que interessa? Uma mulher bem temperada, disse o cozinheiro antropófago, mãos de assassino sobre as teclas e algo de muito puro se criava. Ó mundo, deixa-te entender um pouco, desde nascer a morrer, que não entendo nada, só a música que me embebeda. Mas quero ir mais depressa. Nada de estelas de pedra aproveitadas de um pequeno meteoro áspero como o teu nome, forte como o teu emprego na morte e súbito como esse mesmo nome, ou então nome que nasce, poalha cega que lentamente assenta no chão raso, nome contrário. Este pequeno poema também é muito característico do mesmo estilo do poeta. Em boa verdade, houve tempo em que tive uma ou duas artes poéticas. Agora não tenho nada. Sento-me, abro um caderno, pego uma esferográfica e traço meia dúzia de linhas. Às vezes apenas 2 ou 3 linhas, outras 20 ou 30. Houve momentos em que fui apanhado neste jogo e cheguei a encher umas quantas páginas do caderno. Aconteceu também por vezes que o papel pareceu estremecer. Mas o mundo não. Nunca senti que o mundo estremecesse sob as minhas palavras escritas. O que já senti, e é de facto um pouco estranho, foi isto. Enquanto escrevia, o mundo parecia deslocar-se. E quando eu chegava ao fim das linhas escritas, sabia que estava tudo feito. Sentia que deveria morrer. Mas, como se vê, nunca o mais simples atingiu em mim a sua própria profundidade. Todos estes poemas são muito enigmáticos e é preciso estar com muita atenção para seguir o que o poeta revela para além do que escreve, porque todos estes, digamos que pensamentos que ele nos deixa transparecer são relativamente poucos, porque para além deles existe muito mais e portanto, a poesia que nos dá para que a leiamos de forma simplista encerra muito mais e muito mais profundidade do que à primeira vista parece acontecer. Portanto, eu penso que vou ler apenas mais um poema, ou talvez 2, antes de me despedir de vós, porque já estamos em cima da hora e vou ler este poema. Estes poemas que chegam do meio da escuridão, de que ficamos incertos,
Se têm autor ou não, poemas às vezes perto da nossa própria razão, que nos podem fazer ver o dentro da nossa morte, as forças fora de nós e a matéria da voz, fabricada no mais fundo e outro silêncio do mundo, que serão eles senão uma imensidão de voz, que vem na terra calada, do lado da solidão, estes poemas que avançam. No meio da escuridão, até não serem mais nada que lápis, papel e mão, e esta tremenda atenção, este nada, uma cegueira que apaga, a luz por trás de outra mão, tudo o que acende e me apaga, alumiação de mais nada, que a mão parada, alumiação então, de que esta mão me conduz, por descaminhos de luz ao centro da escuridão, que é fácil a rima em ão, difícil é ver se a luz rima ou não rima com a mão. Termino por hoje, desejando um resto de semana boa para todos. Boa noite e espero que tenham minimamente entendido alguma coisa sobre a leitura dos poemas de Herberto Helder. Estes poemas denominam-se poemas canhotos. Boa noite a todos.